Olá pessoal, meu nome é Larissa Cândido e sejam bem-vindos ao Leques Estudos. Hoje eu darei continuidade à obra Crítica da Razão Pura. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores. O conceito kantiano de transcendentais como meio de conhecer a priori do sujeito. Para Kant, a base dos juízos sintéticos a priori é o próprio sujeito, que sente e pensa, ou seja, o próprio sujeito com as leis da sua sensibilidade e do seu intelecto no sentido transcendental. O termo transcendental é muito expressado na obra Crítica da Razão Pura e representa a parte fundamental dessa obra. Tendo Kant usado essa expressão várias vezes em tal livro, várias interpretações surgiram em torno dela. No entanto, só uma pode ser considerada como verdadeira, peculiar e verdadeiramente nova. Conforme Kant denominamos de transcendental, todo conhecimento que não tem ligação com o objeto, mas sim com as maneiras de conhecer os nossos objetos, sendo possível a priori. Dessa forma, transcendental seria a circunstância de conhecimento do objeto. Em alusão à Revolução Copernicana, é mais fácil entender essa questão. De acordo com a metafísica clássica, transcendentais seria a circunstância do ser enquanto ser, ou seja, aquelas situações sem as quais deixa de existir o próprio objeto. Após a revolução que Kant forneceu, não seria mais possível dialogar com as circunstâncias do objeto em si, mas apenas com as circunstâncias do objeto em relação ao sujeito, o transcendental. Diante disso, podemos concluir como transcendental aquilo que o sujeito coloca nas coisas na própria ação de conhecê-las, no sentido que eu já citei, mas de uma maneira muito simples expliquei. A estética transcendental e as formas a priori da sensibilidade. O conhecimento sensível. Existem duas partes permitidas pela filosofia sobre o nosso conhecimento, ou seja, o conhecimento sensível e o conhecimento do intelecto. Essas duas maneiras são distintas, tanto em grau, conhecimento obscuro e conhecimento claro, quanto na natureza. Entretanto, Kant permite com que elas nasçam em um local em comum. Mas esse local é desconhecido por nós, então é fundamental que se realize um estudo separado dessas maneiras de conhecimento. O desenvolvimento sensível é objeto de observação na primeira parte da abordagem, enquanto o desenvolvimento do intelecto é objeto de observação na segunda parte da abordagem, visando os objetos. Inicialmente, eles nos devem ser dados e depois pensados. O princípio do sentido e da sensibilidade é nomeado por Kant de estética, não no sentido comum do termo, mas sim no sentido etimológico, que significa sensação e percepção sensorial. Então, a estética transcendental é o conceito que estuda a ordem da sensibilidade. Os homens como recebem essas sensações e a elaboração do conhecimento sensível. Conforme Kant escreveu, abre aspas, chamo de estética transcendental uma ciência de todos os princípios a priori da sensibilidade. Fecha aspas. Assim, ele chama de princípios a priori todas as estruturas ou a forma de funcionamento da sensibilidade.
algumas explicações terminológicas. Antes de iniciarmos a estética transcendental e tudo que resulta dela, é de suma importância entendermos uma série de termos, os quais Kant dá muita atenção para que o leitor tenha bastante cuidado. A sensação é a pura alteração ou impressão que o sujeito tem de forma passiva por causa da ação dos objetos. A sensibilidade é a capacidade que temos de absorver as sensações, ou seja, a capacidade de sermos vulneráveis à transformação pelos objetos. A intuição é o conhecimento imediato dos objetos. Conforme Kant, o homem possui apenas uma intuição, que é própria da sensibilidade, ou seja, o intelecto do homem não intui, mas ao pensar declara-se sempre aos dados que são a ele fornecidos pela sensibilidade. O fenômeno é objeto da intuição sensível e significa manifestação ou aparição. Nesse conhecimento sensorial, o homem não entende o objeto precisamente como ele é, mas sim como ele aparenta ser, porque o conhecimento sensorial é uma modificação que o objeto faz sobre o sujeito. E assim é o aparecimento do objeto como ele se manifesta com sua própria transformação. No fenômeno, que são as coisas que surgem na sensibilidade, Kant faz a distinção entre matéria e forma. Em relação à matéria, ele diz que ela é oferecida pelas sensações ou pelas transformações que são construídas nos seres humanos pelo objeto. Diante disso, ele dá o exemplo de não sentirmos calor ou frio e até mesmo o doce ou amargo antes de termos tido a experiência. Dessa forma, a matéria é a posteriori. A intuição empírica é todo conhecimento sensível em que as sensações estão presentes. A intuição pura seria a maneira da sensibilidade que vem antes das sensações concretas. Existem duas formas de sensibilidade ou intuições puras, que são tempo e o espaço. O espaço e o tempo como estruturas da sensibilidade. É claro que para Kant o espaço e o tempo não são mais apenas determinações ontológicas, ou seja, ramo da metafísica que analisa as coisas existentes no mundo, na natureza do ser e na realidade, ou estruturas dos objetos que resultou na Revolução Copernicana. Agora são funções exclusivas do sujeito, formas puras da intuição sensível como princípios do conhecimento. Sendo assim, não é preciso nós sairmos de nós mesmos para fazer o conhecimento dessas tais formas sensíveis dos fenômenos, uma vez que já estão contidos em nós mesmos a priori. No conceito de Kant, o espaço é a forma no sentido exterior, ou a demonstração dos objetos de fora. Já o tempo é a forma no sentido interior, ou seja, a forma na totalidade de certos sensíveis interiores enquanto já foram por nós conhecidos. Dessa forma, o espaço circunda a totalidade das coisas que aparecem no exterior, enquanto o tempo circunda a totalidade das coisas que aparecem no sentido interior. Kant faz oposição sobre toda e qualquer vontade no sentido de que espaço e tempo possuam o mesmo valor de realidades absolutas. Também negam que possuam valor independente da intuição sensível humana. E, por fim, negam que possam ser inerentes absolutos das coisas como suas condições ou qualidades. Dessa forma, qualquer ser racional que não seja o homem entende o objeto não no tempo real e nem na forma espacial. Já os homens entendem as coisas na forma espacial,
temporalmente definidas pela sensibilidade que opera desse modo. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha com os amigos e comenta. Segue também o Leques Estudos Instagram. Lá eu tô postando nos stories algumas perguntinhas sobre Kant. Podemos ter uma melhor interação lá também. E vocês ainda recebem spoilers do canal. Um beijo e tchau, tchau!